Olá, boa noite para você que está aí me assistindo no YouTube. Seja muito bem-vindo. Se você já conhece a nossa metodologia de revisão em questões com recuperação teórica para ativar os gatilhos mentais, se você ainda não conhece, seja bem-vindo ao mundo mágico da sua memória. Não tem como você não memorizar os temas com essa metodologia, tá? E hoje na aula a gente vai falar sobre os conceitos de imperícia, imprudência e negligência. Você já ouviu falar desses termos? Muito cobrado em provas de concurso. Se você ainda não ouviu falar, é porque provavelmente você ainda não fez uma prova de concurso. Ou você não trabalha na área, tá? Sempre tem alguém dizendo: ah, isso aí é negligência. Ah, isso daí é imprudência. Mas será que você sabe o conceito correto? Muita gente fala negligência e não dentro do conceito correto, do conceito ético correto, tá? Quem ainda não recebeu, o caderno de questões dessa semana tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Você baixa e tenta resolver as questões. A gente vai agora fazer um bloco teórico de revisão dos conceitos de imperícia, imprudência e negligência. Fiquem atentos. Se você está no YouTube, já deixa aquela curtidinha, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Por favor, deixa uma curtida, comenta esse vídeo e envia para um amigo. Eu te ajudo, você me ajuda e dá tudo certo no final. Aí, vamos lá. Gente, esses conceitos, eles são muito bons, são simples, vai ser uma aula teórica rápida, mas as pessoas se confundem muito, então prestem muita atenção a essas palavras-chave que eu coloco aqui em vermelho. Essas palavras-chave vão ser muito importantes na hora que você estiver vendo uma questão sobre esse tema. Geralmente, as bancas trazem um casozinho clínico e depois elas perguntam se foi imperícia, imprudência ou negligência. Pede para você marcar, tá bom? Gente, uma coisa, aqui na nossa revisão intensiva a gente está focando na banca FGV, mas eu preciso que você veja a aula completa de ética na nossa mentoria, porque lá tem mais de 50 questões e quase, se eu não me engano, 20 questões só desse tema aqui. Muito, muito bem detalhado para você. Aqui a gente vai responder questões exclusivamente da FGV, porque a gente está na revisão intensiva da FGV. Mas você que é aluno tem acesso a outra aula, então se ficar alguma dúvida, a FGV não cobrou muito esse tema. Então, se você ficar com alguma dúvida, vai na aula completa, tá bom? Vamos lá. Imperícia, gente. Quando a gente fala de imperícia, a gente está falando de uma pessoa que não tem conhecimento ou habilidade técnica para desenvolver tal procedimento, certo? Então, falta conhecimento ou falta experiência, tá? Trata-se de quando o profissional de saúde não exerce o cuidado e a habilidade adequados no tratamento de um paciente, ou por falta de conhecimento ou por falta de experiência, deixa de agir de acordo com padrões de cuidado esperados para sua especialidade ou área de atuação. É importante destacar para você que a imperícia não é necessariamente intencional, tá? Então, imperícia, gente, é aquele profissional que ele tá ali fazendo um procedimento que ele não é qualificado para fazer aquele procedimento. Ou ele não tem habilidade técnica, científica, para fazer aquele procedimento. Ou competência legal também para fazer aquele procedimento. Nós da enfermagem devemos ter muito cuidado, gente, porque diariamente a gente é tentado a sair das nossas competências legais. Muitas vezes já vi vários colegas fazendo coisas que não são da competência de enfermagem. E às vezes eles fazem por quê? Porque falta conhecimento, inclusive do nosso código de ética, tá? Então isso é muito importante. Se você não tem qualificação para fazer certo procedimento, é melhor não fazer do que fazer e cometer um erro que pode tirar uma vida, que pode causar uma debilidade permanente naquela pessoa, tá bom? Então, fiquem muito atentos a isso. Sempre que na prova tiver um procedimento, para você que é técnico de enfermagem, o procedimento que é do enfermeiro, privativo do enfermeiro,
e lá na prova, na questão, tiver um técnico de enfermagem realizando, executando este procedimento, nós muito provavelmente estamos falando de uma imperícia, tá? Então, às vezes, você pode ficar confuso com a prática. Esqueça a sua prática. Nós estamos treinando para a sua prova. E para a sua prova você tem que responder de acordo com a teoria, tá? Muitas vezes na prática, você está ali fazendo um procedimento e às vezes você nem sabe que esse procedimento não é da sua competência, tá? Então, por exemplo, eu já vi técnico de enfermagem suturando. Paula, agora, se eu não me engano, foi ano passado que teve a resolução do COFEN de sutura. Então, antes disso, só era permitido para o enfermeiro obstetra fazer episiografia. Antes disso, nenhum enfermeiro tinha habilitação legal para fazer sutura. Que dirá o técnico de enfermagem, tá? Então, se fizesse e cometesse um erro, seria enquadrado aqui em perícia, porque não tem competência técnica, científica e legal para estar executando. Imprudência, gente. Imprudência é aquele que age sem cuidado. Ele tem a habilitação técnica, legal e científica, mas ele se descuidou, tá? Então, ele agiu sem cuidado, ele foi imprudente. Ele está ciente sobre o risco de alguma ação, mas ele ignora a ciência médica e toma a decisão de agir como quis. Vamos falar sobre alguém que está transportando um paciente. Está transportando um paciente, a gente sabe que a grade deve estar elevada, a grade do leito. Mas aí o profissional ele esqueceu de elevar a grade do leito. E aí esse paciente sofreu uma queda. Essa queda foi decorrente de quê? De imprudência, tá? Isso foi uma questão da banca IBFC. Nessa questão, as pessoas se confundiam, achavam que era negligência porque a pessoa não tinha levantado a grade. Mas presta atenção, olha aqui, ó, negligência. É um profissional que ele age de forma omissa, que demonstra desinteresse por seus deveres em relação ao paciente. Ele deixa de executar uma ação esperada para a realização e ele deixa de apresentar uma conduta ou atitude esperada para a situação. Por que nesse caso que eu citei, né, de não levantar a grade, é uma imprudência? Porque o profissional tinha habilidade técnica, científica, legal, para estar executando a transferência do paciente, mas ele não agiu com cuidado. Ele não teve o cuidado de proteger o paciente, da segurança do paciente. Então, como ele agiu de forma descuidada, ele foi imprudente. Agora, por exemplo, gente, um profissional que, digamos, um caso recente que aconteceu agora, que está aí nos jornais, todo mundo está sabendo, de um paciente que estava na UPA, na sala de espera, e esse paciente faleceu sentado no banco, esperando atendimento. Ali houve negligência, omissão do ato de fazer aquilo que tinha que ser feito, tá? Então, até inclusive, vi no jornal, acho que hoje, que todos que estavam no plantão naquele dia foram demitidos. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Nossa profissão, gente, cuida de vidas, de pessoas. E o menor descuido nosso pode causar um dano para sempre. Então, tenham muito cuidado, tenham sempre conhecimento, tá? Busquem esse conhecimento. Uma coisa também que essa aqui foi especificamente da FGV, ela gosta muito de cobrar, ela gosta de interrelacionar os erros com o código de ética. Então, dentro do nosso código de ética, o que é que o código de ética ele fala sobre isso? Olha só. Ele diz que é um dever prestar a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Além disso, ele diz que é um dever posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de dano decorrente de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando proteger a pessoa, a família e a coletividade.
Então, digamos que uma chefia de algum hospital está obrigando você, que é técnico de enfermagem, a executar uma ação que ela não é do seu rol de atividades, que você não tem competência técnica, científica e legal para estar executando. Vamos falar sobre sonda vesical. Digamos que essa chefia quer que você passe uma sonda vesical. A gente tem uma regulação, uma resolução do COFEN que diz que sonda vesical é privativo do profissional enfermeiro. Então, se você estiver sendo obrigado, tá, a fazer algo que não é da sua competência, você tem que se posicionar contra e denunciar aos órgãos, tá? Essa é a conduta esperada pelo nosso Código de Ética. Outra coisa, é um dever responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato. Então, se você está sabendo que você está agindo sem competência técnica, científica e legal, você vai ser responsabilizado se alguma falta acontecer. Se acontecer algum problema com o paciente, a responsabilidade é da equipe, certo? E aí aqui ele traz esse parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida dos atos praticados individualmente. Então, por exemplo, nós que somos enfermeiros, nós temos uma responsabilidade sobre os nossos técnicos de enfermagem, os técnicos que estão na nossa equipe, certo? Então, é muito importante a gente ter essa comunicação com a equipe de técnicos, que a gente esteja alinhados, tá? Tirem sempre as dúvidas dos técnicos, principalmente com relação à administração de medicamentos, se você está no ambiente hospitalar, tá? De procedimentos, para que não se cometa nenhum erro de imperícia, imprudência e negligência. E aí, gostaram? A gente vai voltar no próximo bloco para as nossas questõezinhas sobre esse tema e como a FGV cobrou esse tema nas suas provas. E vocês vão ver que a FGV ela tem um toquezinho diferente. Ela traz sempre essa inter-relação desses erros com o que está escrito no Código de Ética. É muito interessante também para a gente profissional aprender também o que está no nosso Código de Ética, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa um comentário e envia para um amigo, me ajuda que eu te ajudo, tá bom? As questões que a gente vai discutir estão aqui na descrição do vídeo, é só baixar, de preferência, responda as questões antes de ver a resolução delas no próximo vídeo. Te espero no próximo vídeo. Tchau!